Gamers, bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal exclusivo de The Walking Dead. E agora vamos falar a respeito de Ghosts, meus amigos. O terceiro episódio da 10ª temporada de The Walking Dead foi ao ar aqui nesse dominguinho. E agora que a gente já assistiu, já reveu, vamos fazer a nossa análise, o nosso veredito, a nossa resenha a respeito dos acontecimentos que rolaram aqui em mais um capítulo da saga dos Sussurradores. Tá todo mundo doido, tá todo mundo maluco ali, a gente tá acompanhando a história de muitos loucos. E a gente vai falar mais sobre isso depois da vinheta, é claro. Muito bem, pessoal, já vou logo avisando que eu gostei do episódio sim, achei um episódio muito bacana no que ele se propõe a ser. É um episódio que tem muita coisa interessante que vai ajudar a levar a trama pra frente. É aquele episódio de meio, embora ele finalize esse primeiro arco, esse primeiro ato da temporada, né, esse primeiro ato da primeira metade da temporada, melhor dizendo. Ele é um episódio bem de meio mesmo, sabe? Ele não é um episódio decisivo nem nada, embora tenha umas cenas muito importantes pro desenrolar da trama como um todo. Eu tava esperando um episódio meio assim mesmo, talvez um pouco superior a isso, porque na nossa cabeça não importa que episódio seja, sempre vai ser melhor no que a gente tá imaginando que vai ser, exceto o 7x1, né, porque ali ninguém conseguia conceber a qualidade que foi aquele episódio. Mas vamos falar aqui a respeito das qualidades, dos defeitos do episódio, começando do início, meu amigo. Eu acho muito interessante a montagem do episódio, como ele é editado. É um episódio que ele não perde tempo ali, principalmente ali nos primeiros minutos dele, ele engrena rápido pra cacete. No primeiro minuto de episódio já arma toda a situação que vai ser trabalhada no episódio inteiro. E é aí que entra uma montagem muito interessante, porque a gente tem umas transições, né, uns efeitos de transições muito interessantes acontecendo enquanto mostra os zumbis chegando, eles lutando contra os zumbis, o tempo passando, a Gama chegando e avisando que a Alpha quer encontrar eles, o pessoal ficando cansado, e tudo isso é armado logo no primeiro minuto. E é muito criativa a maneira como eles fazem as transições entre uma ceninha e outra ceninha, né? Sempre uma transição criativa. Às vezes mostrando as horas que se passaram, às vezes com um efeito sonoro bizarrésimo, né? Um efeito sonoro irado que eles usam como efeito de transição. Inclusive achei massa, hein? Achei maneiro aquele sonzinho que toca, né? Um sonzinho meio madeiresco, né? Um negócio meio violoncelo ali, que eles usam de switch entre uma cena e outra. Aquele negócio meio... meu querido, aquilo lá é legal, cara, aquilo lá é interessante. E as rimas visuais, né, que é, por exemplo, a Michonne falando que eles não vão levar armas pra encontrar a Alpha, e aí corta a cena com aquele efeito maneirão, e a gente tem a Carol se armando, escondido. E aí a gente começa a falar sobre o primeiro núcleo do episódio mais significativo e com mais peso na trama, que é o núcleo do Aaron e do Negan. A gente logo tem esses dois se juntando, né, o Negan relutantemente vai junto com o Aaron pra acabar com os zumbis do sul, se eu não me engano, que é uma horda mais espaçada, mais tranquila de se lidar. E aí a gente tem esse núcleo do Negan, que foi muito esperado por mim, pra ver o que ia acontecer nesse rolê aí, pra ver o que ia acontecer com esses personagens, porque ia ter um conflito, né? O marketing do episódio já avisou que ia ter um conflito aí com o Aaron e o Negan. O Aaron tá todo destrutivo, né? Ele tá bem parecido com a Carol, inclusive, não quer ser bonzinho nem nada. E aí acontece o que o Negan temia, que ele fala até pro Padre Gabriel, que é a questão de as pessoas estão irritadas, cansadas, e elas vão descarregar esse ódio pra cima de mim. Eu não quero isso. E é o que acontece. Mesmo o Padre Gabriel falando que o Aaron é um santo, não demora nada pra acontecer uma merda ali, né? Pra acontecer um conflito entre os dois, porque o Aaron odeia o Negan, e a gente descobre logo por quê. Por causa de tudo que aconteceu na guerra e tudo mais, ele ter perdido o Eric. E aí tem toda aquela questão do pé de cabra que o Negan acha no meio do mato, e o Aaron fala pra ele largar e tudo mais, pra ele não confia nele. É legal essas cenas de diálogo entre os dois, porque o Negan entrega muito bem, o Aaron não tanto, ele é um ator mediano e tem umas cenas assim que ele oscila na atuação dele, mas o Negan entrega como sempre. O cara faz diferença demais, sabe? O cara faz diferença demais. Pra você ver o quanto um ator notável e um personagem notável faz diferença numa trama, faz diferença em tela ali, porque as cenas do Negan são todas legais, mesmo sendo cenas tão simples como eles conversando naquela hora lá sobre o pé de cabra e tudo mais, que não é uma coisa tão importante assim no episódio, mas que fica tão legal de assistir e de rever. Mas não é só de flores, entendeu? Logo nós vamos falar dessas flores aí, que vive esse núcleo. Há problemas também, esse núcleo tem alguns problemas que me incomodaram, coisa pequena,
mais me incomodaram e a gente tem que falar sobre elas. A começar pelo fato de que os caras estavam sozinhos mesmo ali, lutando com aqueles zumbis. Eu sei que a Horda do Sul era mais espaçada, era mais tranquila de se lidar do que a Horda do Norte, que é aquela coisa louca que eles ficaram lutando a noite inteira e a gente teve cenas disso, porque eram muitos zumbis e tudo mais. Mas só 2 caras foram cuidar da Horda do Sul, e um deles é o Negan, que é um prisioneiro? Qual é que é? E isso quando na cena anterior, o Padre Gabriel deixa claro que o Aaron tem poucos homens, e não homem nenhum, entendeu? O Padre Gabriel deixa claro que ele tem poucos homens, e esses homens estão cansados. E aí na cena em que eles estão lá lutando contra os zumbis, não tem ninguém além dos 2. Ou seja, foram só os 2? O resto do grupo acabou ficando lá pra lidar com a horda maior? Eu entendo que os 2 tinham que estar sozinhos ali pra toda aquela situação acontecer. Do contrário, não teria como acontecer aquela cena toda como foi. Mas não custava fazer uma ceninha, uma linha de diálogo que explicasse isso tudo? Tipo o Padre Gabriel falando, não, então leva só o Negan, só leva o Negan e deixa o resto aqui, porque eu vou precisar de todos esses caras aqui, porque a horda que vai chegar aqui vai ser treta. Vai só você e o Negan, já que o Negan tá descansado e tudo mais. É só isso, cara, só explicar isso numa linhazinha de diálogo, e aí não teria esse indagamento que incomoda, esse detalhezinho ali que fica fazendo a cena parecer meio que um castelo de cartas, sabe? Você dá um tapinha e parece que cai tudo. Não acho que seja um furo, eu acho que é só uma coisa mal explicada mesmo, sabe? Que bastaria uma linha de diálogo pra explicar tudo. E aí tem toda aquela cena dos zumbis atacando o Aaron por trás e tudo mais, depois dele ter deixado o Negan bravo, de o Negan ter deixado ele bravo também, num diálogo que agora sim eu entendo como começou e por que eles estão tendo aquele diálogo. Foi muito por causa da antipatia do Aaron que ele começou, por conta dele estar cansado também e sobrecarregado, e inclusive isso é uma coisa que eles exploram muito bem nesse episódio, né? As pessoas estão sobrecarregadas e cansadas e estressadas, elas ranhetam umas com as outras toda hora. Mas o que eu ainda não entendi, o que não ficou claro mesmo depois do episódio, né? Eu já tinha falado isso quando a gente tava analisando as sneak peeks, né? As promos, porque não tinha motivo pro Negan sair correndo dali, né? Ele some, e aí a gente vai ver ele tá dentro da casa. Por que ele tá dentro daquela casa, primeiramente? Por que ele tá escondidinho ali? Por que ele não foi ajudar o Aaron, se quando o Aaron tava em perigo depois, né, dentro da casa, ele vai lá e ajuda? Não faz muito sentido esse detalhezinho, sabe? Porque, tipo, os 2 zumbis caem em cima do Aaron e tudo mais, e aí essa era a hora do Negan ir lá e arrebentar a cabeça do zumbi pra ajudar o Aaron e tudo mais, mas não, ele foge. E será que ele faz isso porque ele tava com raiva a respeito do que o Aaron falou? Outra coisa que daria pra resolver com uma linha de diálogo só. Mas aí ele foge, só que não foge, eles acabam indo pra mesma casa coincidentemente. Daí acontece toda aquela cena lá que eu acho legal, do Negan ajudando o Aaron, do Negan salvando o Aaron, aquilo lá é legal, aquilo lá é legal, e eu acho a cena como um todo bem legal, embora eu esperasse muito mais dela. Pelo que foi divulgado, eu achava que ia ser uma cena muito foda, mas muito foda mesmo, e acabou que foi uma cena bacana. E só, e com essas incongruenciazinhas que acabaram me incomodando. Mas como eu disse, Negan é foda demais, é muito bom ver ele em tela, ele entrega, o cara tem peso em cena, e quando ele tá em cena você gosta de assistir. Tem muito disso aí também, você gostar de ver o episódio, você gostar de estar assistindo aquilo ali, de dar prazer de assistir aquilo ali. E quando tem o Negan em tela, eu gosto muito. Eu acho interessante assim. Mas chega de falar de Negan e Aaron, vamos falar a respeito do núcleo principal do episódio. O núcleo da Carol, do Daryl, da Michonne e dos sussurradores, meu amigo. Uma coisa me surpreendeu, vocês viram nos vídeos anteriores que eu falei que eu achava que toda aquela cena com a Alpha e tudo mais ia acontecer no final do episódio e essa coisa toda, e aí as consequências viriam só no final do episódio. O clímax do episódio ia ser a conversa com a Alpha, mas não, ela acontece logo no primeiro ato e é uma ótima cena, viu? A cena do embate com a Alpha é provavelmente a melhor cena do episódio, assim, com demasiada folga, sabe? Porque a cena foi muito legal, o nível de tensão é muito da hora, aquele nível de tensão a lá The Walking Dead, né? Aquele nível de tensão criado com cuidado, essa coisa toda, é muito legal, a ambientação que eles criam ali, você sente o cheirinho daquele lugar, sabe? Você sente o cheirinho, a névoa, a escuridão, os caras conseguem criar aquela atmosfera de sussurradores, né? Aquela coisa característica e criar essa cena que é maneira pra caramba. Os sussurradores aparecendo, eles tendo aquela conversa, a Alpha chegando
chegando e botando banca. É aquela coisa muito característica de The Walking Dead, né? Que é aquele momento em que o vilão marcante chega e começa a falar com os heróis e tem aquela tensão de o que ele vai fazer a seguir. A gente sabe que a Carol tá louca e aí a Alpha começa a provocar a Carol até que a Carol estoura. É um momento foda, e mais uma vez a gente vê a Alpha poupando uma pessoa por causa que ela é mãe, né? Por causa de ser a fragilidade dela, né? Essa questão toda que ela tem mal resolvida com a Lydia e tudo mais, e ser uma grande fragilidade da personagem. E aí ela acaba perdoando a Carol, mas a punição por eles terem passado pela borda ainda vai acontecer. E a punição eu achei bem interessante, viu? É a questão de pegar mais terras, né? De aumentar a fronteira dos sussurradores. A Carol até cita que é o território de caça deles. Ela se opõe a essa atitude da Alpha, ela se opõe a esse novo tratado, por ser uma área importante, essa coisa toda. Outra coisa que é muito interessante é que a Alpha sabe de todas as vezes que eles atravessaram as bordas, que mostra que os caras estão sendo vigiados o tempo inteiro, até quando os sussurradores estão tão longe como eles estavam. Eles não tinham como saber de tudo isso que eles sabiam, sendo que os caras estavam lá na puta que pariu. A gente viu no episódio 2 o quão longe eles estavam da fronteira, e mesmo assim eles viram todas as vezes em que eles atravessaram a borda. E isso é foda, meus amigos. Colabora mais ainda com o que acontece logo à frente no episódio. Aí acaba a cena, inclusive muito foda o finalzinho com eles tirando as estacas pra avançar, né, e colocar elas mais pra frente. E aí fica esse negócio, né, o território das comunidades vai estreitando e isso vai deixando as pessoas mais tensas. A situação fica cada vez mais preta. A gente não sabe se aqueles zumbis são de verdade dos sussurradores ou não, embora a Gamma tenha negado isso. Será que não? Será que não? Vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente também. E dá pra entender muito bem a jogada do roteiro de se fazer isso, né? Porque em situações normais, a porradaria começaria ali naquele episódio. Qualquer merda podia acontecer ali e começar a guerra contra os sussurradores definitiva de fato, sabe? A Carol podia muito bem acertar aquele tiro e matar a Alpha e ser uma grande cena decisiva, porradaria entre os sussurradores e começar a guerra ali. Podia acontecer isso. Mas a gente sabe, né? 16 episódios, as coisas tem que se construir e os eventos têm que acontecer nos momentos certos, no episódios chaves, né? Aqueles episódios que finalizam temporada, que finalizam mid-season. Tem que ser assim, é o formato, né? E a gente tem que arrastar o conflito até lá. Então, que maneiras inteligentes temos de fazer isso? Vamos deixar o conflito mais tenso ainda, para não dar essa sensação ao público de que a gente voltou à estaca zero, roteiristicamente falando. Eles simplesmente aumentam a terra dos sussurradores e deixam os personagens em maior desvantagem ainda. Eles já fizeram isso anteriormente, e também funcionou anteriormente. É que é quando o Negan tira todas as armas de Alexandria, quando ele vai lá pela primeira vez e tudo mais. E vocês lembram daquilo, episódio 4 da 7ª temporada, episódio muito maneiro. E tipo, a guerra poderia muito bem ter começado ali naquele episódio, mas eles tinham que estender o negócio muito mais. E aí o que eles fazem? Eles fazem o vilão dar um passo à frente, né? Eles fazem o vilão deixar o mocinho ainda mais encurralado pra você ficar com aquela sensação de putz, agora nós estamos ferrados mesmo. Agora nós estamos ferrados mesmo. O que vem agora, entendeu? Então é uma jogada que alonga o roteiro, mas que funciona, que é criativa, entendeu? Mas daí pra frente a gente começa o segundo e terceiro ato do episódio, que é um negócio mais de paranoia mesmo, né? O pessoal tá voltando pras comunidades, eles decidem acampar ali no meio da floresta e tudo mais, e a Carol tá loucona, né? A gente tem esse negócio durante o episódio inteiro, ela tá tomando remédio, ela tá caótica pra caramba, ela tá visivelmente cansada, ela não está dormindo, e aí a gente vê essa questão dos sussurradores seguindo eles, né? É inclusive bem legal aquele momento que ela simplesmente olha pro lado ali, e a gente olha assim, num primeiro momento não tem nada no meio do mato, e de repente a gente vê, e é 3 caras, eles fazem um movimento brusco, que os caras estavam muito bem escondidos, e só quando eles se mexem que a gente consegue ver. Acho maneiro aquilo lá, aquela cena foi irada. E daí eles decidem se refugiar naquela escola lá, né, meus amigos, que é onde o episódio fica sinistro, sinistraço, melhor dizendo, porque os caras chegam lá, eles começam a vasculhar tudo pra ver se tá vazio, eles olham na quadra de esportes, não há ninguém lá, e a Carol pega um livro, aparentemente de autoajuda familiar e tudo mais, ela olha, e depois ela olha de novo, e é nesse momento que eu tomo um susto, meu amigo, eu arrepiei, foi
tudo. Até os mamilinhos arrepiou nesse momento. Do nada a foto se altera e a gente tem ali, em vez de uma família feliz, tem a Carol e todos os filhos mortos dela, né? Na foto ali. Meu amigo deu aquele respiro na espinha. Aquele arrepio. Foi maneiro aquele lá. Gelou, podemos dizer assim. Tem lá a Liz, a Mika, a Sofia, o Henry com o gogó cortado. Tem até o Sam, meu amigo. O Sam lá da sexta temporada tá lá. E a Carol lá em cima com os cookies, né? Com umas panquecas, sei lá. Mano, aquilo lá foi foda. Aquilo lá foi irado e a gente já sabia a partir daquele momento que essa mulher tá alucinando. Essa mulher tá alucinando. Não podemos confiar em tudo que ela tá vendo. Ela tá vendo coisas. E aí foi ela que viu os sussurradores. Então você já fica, será? Será mesmo? E daí tem aquele diálogo dela com o Daryl. E que diálogo fora do Daryl conversando com ela a respeito do pai dele, né? Que o pai dele via coisas e tudo mais quando ele ficava muito tempo sem dormir. Que ele era caminhoneiro e tal. Inclusive, essa cena me lembrou muito o início de Resident Evil 2. A cena que o Daryl descreve e tudo mais. Parece muito o início do Resident Evil 2. Mas daí corta a cena e quando volta, a Carol tá em outro lugar. Aí toca o despertador, ela toma um remédio de novo. Um remédio que ela já tinha tomado. E aí o Daryl aparece, começa a falar, né, que ela ficou meia hora desaparecida. E ela fala, eu não estou vendo os fantasmas igual o seu pai. Aí ele fala, o quê? Seu pai, daquela história que você me contou do seu pai, que era caminhoneiro e tudo mais. E ele fala, meu pai não era caminhoneiro. E aí a gente nota que toda aquela cena foi da cabeça dela, cara. A cena inteirinha não aconteceu. E aí você fica, mano, ela tá criando cenas que não existem. O que é real aqui, o que é de mentira. O trem começa a ficar tenso demais. A gente tem alucinações dentro de alucinações. E aí chega o derradeiro momento, onde ela entra lá dentro da quadra e tem alguém lá. E ela é presa por aquela armadilha, inclusive muito legal. Quando a armadilha pega ela, ela fica de cabeça pra baixo. É bem legal o jeito que eles filmam aquilo. Aí entra um sussurrador e fica encarando ela. É maneiríssimo. Ela chama os outros zumbis. E aí você já logo pensa, essa cena é outra alucinação, né? Porque que aleatório, né? Ela vira de cabeça pra baixo no meio do nada. Então os caras tinham feito a armadilha ali pra ela. Fica bem na cara que é uma alucinação e tudo mais. E aí ela corta a corda e ela começa a lutar com os zumbis. E a gente tem outro estalo e aparentemente volta à realidade. A Carol tá ali parada, um monte de zumbis caídos no chão, ou seja, havia zumbis ali. E aí você fica bem confuso. Isso aqui foi real ou não foi real? Corta a cena de novo, inclusive bem legal esse corte aí que acontece bem na hora. Eles já estão lá em Alexandria, lá na enfermaria, e aí eles mostram que ela tá machucada, né? Ela machucou o braço com um caco de vidro lá. E a gente não viu acontecendo o machucado, então colabora mais ainda com o fato de que aquela cena pode ser tudo mentira. Daí, em contrapartida, o médico, né? O Siddiq tá loucão também, com o estresse pós-traumático dele. Ele não consegue nem operar a Carol direito e tudo mais. Depois a gente tem um diálogo com a Michonne se preocupando com ele, o Dante vai lá e se preocupa com ele e consegue até aliviar ele um pouco, né, com um momento ali, inclusive, finalmente acertaram, né? Finalmente acertaram. Aquela cena do Siddiq com a Michonne, com o Siddiq, com o Dante, ficou legal, cara, ficou legal. Aquela cena lá ficou da hora. Diferente do primeiro episódio, com aquela cena ridícula do Dante e do Siddiq, né? Aquelas cenas do Siddiq como um todo. Nesse episódio tá legal. Esse episódio é assim que faz, né? Entendeu? Não é aquela pataquada que foi o episódio 1, não. É desse jeito. Dante chega lá, conta a história dele e como se fosse outra pessoa e depois revela que era ele de fato e tem toda a piadinha dele se achar bonito demais, né? E aí você começa até a gostar do personagem que eu tinha achado um porre lá no episódio 1. Tudo por causa de uma cena bem feita, bem escrita. Olha só, é legal aquilo lá. E aí mais uma vez, né, há um momento mais leve de descontração e toca uma música feliz, né? A transição de novo daquele jeito. E é um sonho da Carol. A Carol desce as escadas e tá o Daryl lá fazendo panquecas. De repente ela olha e vê o Henry ali, mano. O Henry tá lá sentado na mesa e que você fica, mano, que da hora. E aí ele dá dinheiro pra ela ir lá no mercado comprar. Ela fala, e o mercado tá aberto e tudo mais. Cara, é bem legal essa viajada que eles dão ali. Só que eu queria mais um pouco, sabe? Eu queria que eles ficassem mais loucos desse negócio. Esse episódio podia ter ficado um pouquinho mais pirado, sabe? Podiam ter pirado um pouquinho mais, sabe? Deixado o negócio um pouquinho mais louco. Porque aquela cena final ali
ficou muito da hora, aquele sonho da Carol e tudo mais. Daí ela acorda, e aí é o mesmo take dela descendo agora acordada as escadas. Ficou interessante, sabe? Ficou criativo. O negócio é bem feito, sabe? Isso aí me deixa feliz demais. Daí ela conversa com a Michonne não acredita no que ela viu, né? Porque foi só ela que viu os sussurradores e naquele momento você, como espectador, também não acredita nela. Daí ela vai lá fora e conversa com o Daryl, inclusive ceninha legal também. O Daryl tá lá com o pé em cima da mesa e ela pergunta se o Daryl acredita nela. O Daryl fala que acredita nela e aí a gente corta a cena. Cortamos a cena e aí estamos lá na escola. Os zumbis que a Carol matou todos caídos ali, o sangue espalhado pelo chão. A gente vê um rastro de sangue que vai seguindo e seguindo pra fora da quadra, pra fora da escola, e no meio do mato a gente tem um sussurrador, meu amigo. E aí acaba o episódio com ele acordando como zumbi. Mano do céu, isso aí foi foda. Quer dizer que tinha sussurradores sim, e os sussurradores estavam perseguindo a Carol sim, e não era alucinação dela, entendeu? Aquela cena pode ser real, cara. Aquela cena toda de ela ficando de cabeça pra baixo no meio do nada pode ser real. Talvez não ela ficando de cabeça pra baixo. Talvez algumas coisas ali eram alucinações e outras não. Talvez nada era alucinação. A gente nunca vai saber. E isso é genial, cara. Isso é genial. Era um sussurrador mesmo. Tinha sussurradores observando eles mesmo. A Carol estava certa. A Carol enfrentou esse sussurrador. A gente não viu essa luta. É por isso que ela está ferida. E ela matou o cara. O cara saiu sangrando dali e morreu. E aí o episódio acaba com ele virando zumbi. Porque o olho lá tava zumbificado. Caraca, velho. Que genial. Que genial, cara. Eu achei isso muito da hora. Esse arco todo da Carol ficou muito, muito da hora. Pelo amor de Deus. E fica a indagação, né? Se realmente tinham sussurradores, por que eles estavam seguindo eles dentro do território que não era dos sussurradores? Eles estão entrando no território das comunidades por livre e espontânea vontade. E eles estão seguindo eles dentro do território deles. Será que a Alpha mandou aqueles caras lá para tentar matar a Michonne, o Daryl e o resto do pessoal? Será que aqueles caras têm relação com aqueles vestígios que eles encontraram no primeiro episódio? Aquela pele arrancada que eles acharam, aqueles zumbis mortos, né? Aquela pessoa morta sem pele que eles acharam dentro do território deles. Será que isso tem alguma ligação? Com certeza tem. E eu acho que isso pode ser ainda mais do que a gente tá esperando. Eu tenho algumas teorias, mas acho que ainda não é hora de eu compartilhar com vocês, porque eu acho que é meio viajado da minha parte. Acho que a gente tem que fazer um vídeo só sobre isso e mais pra frente, né? Um pouquinho mais pra frente, porque pode ser uma loucura da minha cabeça o que eu estou pensando aqui. Vamos esperar as próximas novidades, meus amigos. Mas é isso, episódio bacana. Episódio maneiro. O núcleo do Aaron e do Negan tem algumas inconsistências, né? Castelinho de cartas, né? Se dá um tapeteleco e talvez ele caia. Mas o núcleo da Carol, né? O núcleo principal do episódio tá parrudão, hein? Tá parrudão, achei genial, criativo o episódio, bem montado o episódio. Funciona, cara, funciona, um episódio que funciona, episódio que cumpre o seu papel ali. Gostei do episódio e é um episódio que se engrandece mais ainda depois que ele acaba, né? Há debates interessantes e divertidos a respeito do episódio. É legal falar a respeito deste episódio, sabe? Quando o episódio acaba e não tem muito o que se falar a respeito dele, que ele é meio neutro, aquele episódio que não fede nem cheira, que é meio vazio de conceito, que é normal demais, sabe? É ok mesmo. Ele não é muito engrandecido depois que ele acaba. Acabou e aí valeu, né? Agora, quando o episódio é desse jeito, cara, aí o que vem depois do episódio faz parte da experiência de ser esse estilo, né? Que é o debate, né? Isso engrandece muito o episódio e deixa ele até mais legal ainda, que é você falar com as pessoas a respeito do episódio. E isso faz parte, né? Faz parte da experiência, comentar com as outras pessoas. O que vem depois da transmissão também é consumir The Walking Dead. Consumir The Walking Dead não é só assistir os 46 minutos de episódio, é o que vem depois também. É você conspirar com as pessoas, é você conversar com as pessoas, é esse debate que a gente tem aqui depois do episódio, as análises das pessoas, as diversas opiniões que as pessoas têm a respeito do episódio, é tudo isso, meu amigo. Esse é o legal, cara, esse é o legal. O que você achou a respeito do episódio? Comente aqui embaixo, na área dos comentários, é livre para que você possa comentar o quanto você quiser. Se inscreva no canal caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui. Deixa o like no vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao mesmo, né, para que o vídeo se impulsione para essa internet, pro mundo afora. E fiquem de olho, pessoal.
pessoal, vamos continuar cobrindo The Walking Dead aqui. Vai ter vídeo